Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos, alunas e a todos os amantes e simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. Canal feito com o objetivo de te auxiliar, de te nortear, de te subsidiar com subsídios, seja subsídios sociais, geográficos, teológicos. Trazemos aqui todas as semanas subsídios para enriquecer o seu plano de aula, o seu plano de ensino. Serve para que quando você estiver planejando a sua aula para o domingo, se agregado no seu plano de aula o que falamos aqui. Se você conseguir aproveitar, já estou satisfeito com isso. Agradeço a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, pelos likes, pelos comentários. Sempre que posso, respondo ali os comentários dos inscritos. Te agradeço pela divulgação, pelos likes. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, não é um inscrito ainda? Corra, venha inscrever-se no nosso canal. Tem uma tarja vermelha com letras brancas escrita inscrever-se. Clica nela e tornar-se-á um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos. Se gostar dos vídeos, dê um likezinho dizendo gostei. Você pode ativar o sininho, porque quando você ativa esse sininho que está no canto direito da sua tela, você é notificado dos vídeos novos. Toda vez que eu posto um vídeo novo aqui, que eu posto todas as semanas, tanto os vídeos dos jovens quanto da lição dos adultos, você vai ser notificado aí no seu aparelho dizendo tem vídeo novo. Aí você vai correr e assistir esses vídeos em primeira mão. E se você quiser assistir os vídeos de trimestres passados, comentamos também as lições de jovem e de adultos, e elas estão em playlists. São pastas com o trimestre inteiro ali dentro. Você clica na pasta, veja o trimestre, escolha o vídeo, assiste todos e divulga, compartilhe nas redes sociais, porque assim você estará ajudando esse trabalho com a mensagem de ensino da Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição número 8, datada do dia 25 de agosto de 2019, com o título O papel do líder e a convivência cristã. E o texto do dia está em 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A síntese: quando o líder cristão cumpre fielmente o seu chamado ministerial e os irmãos de fé se relacionam em mútua humildade e submissão, criamos uma comunidade fraterna e forte, capaz de resistir às adversidades. Então, o assunto de hoje está sobre a primeira carta de Pedro, a partir do capítulo 5, versículo de 1 a 14, onde o comentarista faz uma abordagem sobre aquilo que Pedro disse, as questões da liderança, as questões da separação dos obreiros, em especial os presbíteros, pastores, a sujeição aos jovens, os conselhos que Pedro dá à juventude. Então o comentário foi desenvolvido a partir deste contexto. E o primeiro tópico diz assim: conselhos à liderança cristã. Quais são os conselhos da liderança cristã? Os líderes, uma palavra. Qual é esta palavra que o comentarista dá aos presbíteros embasado na leitura bíblica em classe? Primeiro que presbítero, neste contexto que ele está dizendo aqui, já é uma questão de obreiros que apacentam a obra. O presbítero, nesse contexto, já é um pastor, já é um líder, já é um superintendente, que a palavra diz. E o primeiro ponto é que ele não é superior a ninguém. Cristo deu exemplo. Ele tirou a toalha e fez um trabalho de escravo, sendo ele um mestre e senhor. E ele perguntou para os discípulos: entenderam o que eu vos fiz? Eu, sendo senhor e mestre, fiz um trabalho de escravo para que vocês estivessem bem, com os pés lavados e aliviados. Agora imagine vocês, como líderes, o que farão para a igreja se sentir bem, aliviada e bem cuidada. Então é nesse contexto que desenvolve os presbíteros, os pastores. Eles são dados para servir a igreja, não para ser servidos por ela. Eles são dados para a igreja, vocacionados, chamados por Deus, a liderança chamada por Deus, para servir aquele grupo que ela foi instituída, não para se sobressair através do grupo. Então observe que é o contrário à visão. A visão da liderança, ela é contada para liderar um grupo, para abençoá-los, para norteá-los, se desgastar em prol do grupo que você foi chamado. Hoje em dia as pessoas já não bastam ser presbítero, tem que ser pastores, tem que ser apóstolos, né? Tem que ser sacerdotes, daqui a pouco vão nomear ali Arcanjo Miguel II, né?
para esses líderes que quanto mais colocar esses nomes, parece que dá um poder maior, tem uma autonomia maior e etc. e tal. E não é nesse sentido que a Bíblia coloca aqui sobre presbítero. Paulo fala que ele era presbítero também. Pedro fala que ele era presbítero também junto com os demais irmãos e ele tinha uma responsabilidade. Então ele vai mostrar quais são as suas responsabilidades como líder, entre eles a função de presbítero. Segundo ponto, quais são as funções? Apacentar o rebanho de Deus. Apacentar é cuidar. A figura do pastor com as ovelhas, como Davi era um pastor de ovelhas, como no período do Novo Testamento, no Oriente, os pastores, eles eram muito comparados às ovelhas. O Salmo 23 ele está vendo a figura de um pastor conduzindo uma ovelha ou para o pasto verde, ou como diz, ou para as águas tranquilas, para eles matarem a sede, ou para o curral, para que eles passassem a noite. Então é esta figura que é usada. Mas devemos relacionar a função do pastor com a função do pastor de ovelhas e o pastor de igreja. O pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas. O pastor de ovelha dava pasto para as ovelhas. O pastor de ovelhas carregavam as ovelhas feridas. O pastor de ovelhas ia em busca daquela que saía do grupo, porque elas não enxergam muito. As estatísticas dizem que o máximo que elas enxergam é 8 metros, e daí já não enxergam mais. Por isso precisa de alguém para conduzi-los, alguém com uma visão maior. E precisa cuidar dos ataques que está vindo. Por isso o cajado para afugentar os lobos que queriam pegar as ovelhas. E por isso que há até alguns cabritos no meio, alguns bodes no meio das ovelhas, porque os bodes ele toma a direção. As ovelhas não tomam direção por causa da visão, mas o bode toma direção, e as ovelhas então seguem aquele. Então o pastor conduziu o bode, fazia com que ele puxasse o rebanho. Agora, na atualidade, os pastores estão fazendo isso, trazendo pastos verdes, mensagens bíblicas, usando o seu tempo para que aprendam da palavra, a palavra fale com ele primeiro, e depois ele falar a palavra de Deus à igreja. Estão em busca dos feridos. Quantas pessoas feridas com palavras, com mensagem direcionada por saber que alguém está naquela situação, montam uma palavra para pegar ele. Por que não vai diretamente e conversa pessoalmente com a pessoa? Os pastores estão indo em busca das pessoas feridas. Então são questionamentos que a gente pode levantar aqui, o professor, a professora pode levantar durante a sua aula. Nós somos seres que interagimos, que questionamos, que criticamos com critério. Então, precisamos ter essas respostas ou dar essas respostas, ou ir em busca delas. O cuidado com as ovelhas, está tendo este cuidado, ou as ovelhas tanto faz como tanto fez. Ou como já ouvimos muitas pessoas dizendo assim, não, se quiser ir, pode ir, problema seu, não faz falta, tchau, eu dou carta. A gente está aconselhando as ovelhas, está cuidando, está acompanhando os passos, porque não é só no momento ali do culto, não é só na liturgia que o pastor é pastor. Mas ele é pastor aconselhando um jovem para uma faculdade, para escolher um curso, orando por ele, para um emprego, aconselhando para um namoro, para um casamento, para uma viagem, para um passeio. Os líderes devem acompanhar fora do ritual, da liturgia do culto, mas fora o ambiente, como que é esse jovem no trabalho, no lar, na viagem, nas brincadeiras, nas rodas, no bate-papo, o líder está presente, acompanha o raciocínio, o que os jovens fazem, o que ouvem, o que conversam, o que leem, para onde vão. Então a responsabilidade da liderança, cuidar das ovelhas. Segundo ponto, nós vemos um conselho à juventude e a sujeição dos jovens, que nesta atualidade algo complexo, os jovens se sujeitarem a uma liderança. Se a gente vê essa dificuldade dos jovens se sujeitarem aos pais, já acham os pais retrógrados, já aprendem demais, já não permitem nada. Mas o conselho bíblico é este, a sujeição. Porque um líder, ele é alguém espiritual. Então Deus dá uma autoridade espiritual para a liderança e nós estamos sujeitos àquela cobertura espiritual. Observe Davi como jovem, ele não quis tocar em Saul porque sabia que ele era um ungido, quer dizer, ele tinha uma liderança, ele era rei. Foi ungido para algo específico, por mais que ele estivesse errado. Davi não quis levantar a mão contra ele. Então nós devemos ter esta atitude, isso foi louvável.
Foi louvável para Deus essa atitude de Davi. Agora nós precisamos ter essa atitude, por mais que não concordamos com algumas lideranças que podem errar, que é humano, mas se sujeite a ele, não levante contra ele para derrubar, deixe que Deus dará o tempo. Então a sujeição é isso, é ficar debaixo da cobertura espiritual. Obedecer aos pais é exatamente isso, ouvi-los, pôr em prática os conselhos deles, por mais que não seja um culto como a juventude é, mas pôr em prática os conselhos, porque ali vem a sabedoria da idade, da experiência de vida que os jovens ainda irão ter. É a experiência de quem já teve, né? Quem já foi jovem, e ele está te dando os conselhos práticos para a vida. Sujeitai-vos às lideranças. Toda autoridade que há foram instituída por Deus. Outro aspecto dos conselhos é obedecendo aos pastores. Por mais hoje a juventude que vem das faculdades, que ela tem a figura do doutor de filosofia, o professor que tem uma boa retórica, um amplo conhecimento, é quem vai ser o ídolo dele, e mesmo que o seu pastor não tenha isso, mas saiba de uma coisa, seu pastor tem intimidade com Deus, ele é colocado ali por Deus, ele tem conselhos práticos para a sua vida, e ele é uma autoridade espiritual. E Paulo diz, aconselha aos romanos a obedecer às autoridades da terra. Porque toda autoridade que há foi constituída por Deus. Se é Deus quem constituiu, a bênção de Deus está sobre ele. Por mais que ele seja uma pessoa simples, não tenha conhecimentos como o seu professor tem, mas ele é homem de Deus e vai te aconselhar da maneira certa, da forma certa, porque ele tem a visão. Ele é um pastor, como o pastor de ovelha tem a visão geral, Deus deu a visão, foi para ele. E Deus vai falar, é com ele, a teu respeito. Então, obedeça aos vossos pastores. Os professores e as professoras devem conduzir nesse aspecto a obediência, porque a obediência, ela está relacionada à bênção, né? Para que te vá bem, obedecer os pais, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Muitos jovens não vão bem na faculdade, no namoro, no trabalho, em nada, porque não obedece. E não vivem muito tempo, morrem cedo, morrem metralhados, morrem em acidentes, morrem de doenças, morrem no tráfico, são todos jovens. Por quê? Porque não vai bem, não vive muito tempo por falta de obediência, falta da estrutura familiar, falta de uma liderança em casa, porque as famílias estão esfaceladas, e até mesmo falta da igreja agregar-se a essas pessoas e ajudá-las a viver bem e muito tempo sobre a terra. O respeito aos mais velhos, principalmente nesse mundo aí que os jovens não querem ouvir os mais velhos, são considerados pessoas ultrapassadas, de outras épocas. As músicas, o gosto pela música é diferente, o gosto pela leitura é diferente, o gosto pelas histórias e pelos filmes é diferente da juventude atual, mas eles carregam a sabedoria, carregam a experiência e carregam conselhos práticos para a tua vida. Então obedeça, ouça, respeite os mais velhos. Por mais que a sociedade não queira mais respeitar os mais velhos e não tenha projeto para essas pessoas de terceira idade, mas a Bíblia aconselha que a sabedoria está com os mais velhos, a experiência, e os jovens devem se aconselhar com ele. Houve um jovem na história bíblica que era Roboão, que ele ouviu os mais velhos, que eram conselheiros do seu pai, e não deu ouvidos. Ouviu os mais novos, que era da sua geração, e deu ouvidos, e ele se deu mal. A perca do reino e a ruína de Israel foi pelas escolhas de Roboão, de não ouvir o conselho dos mais velhos. Então, juventude, e professores e professoras, leve esse exemplo para a juventude, façam eles refletir sobre as decisões, o respeito e o olhar sobre os mais velhos. Terceiro tópico fala dos relacionamentos entre os irmãos e diz revestivos da humildade. É um ensino que nós devemos levar para a juventude, essa juventude que vem olhando para o passado como retrógrado, para os pais, para os mais velhos como retrógrado, tem o próprio linguajar, o próprio tipo de se vestir, tem a sua própria perspectiva, os seus próprios grupos. Então eles devem o quê? Nós devemos ensinar eles a ser humilde, tanto nos seus estudos, tanto no seu trabalho, nas suas conquistas. A humildade, ela precede a bênção de Deus. Deus abençoa os humildes, os soberbos Deus abate. Levar as consequências práticas que a Bíblia mostra sobre a soberba, sobre o injusto, sobre o justo, sobre a humildade. Essas questões que a Bíblia denota, o professor e a professora leve para a sala de aula para que isso fique martelando a juventude e eles aprendam e busquem a humildade.
e lançar toda a ansiedade a Cristo, que é o segundo ponto do terceiro tópico. Porque geralmente a ansiedade ela permeia. Hoje não é mais o estresse, o staff que está entre a sociedade, mas simplesmente a ansiedade, essa busca, não sei pelo que, a velocidade que as coisas tomaram, o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, então o avanço do conhecimento. O conhecimento se multiplicou muito. Hoje em dia as informações estão em todos os lugares. No celular as pessoas têm informações que nunca irão ler toda ou adquirir ou conhecer todos os tipos de informação que está em um celular, em um pendrive. Então isso torna as pessoas mais ansiosas, a busca desenfreada por um futuro, por uma vida melhor, pelos estudos, para sair bem no concurso, para arrumar a sua vida financeira, a sua vida familiar, deve ser cuidada. A Bíblia diz lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus, porque Ele é quem cuida da nossa alma. E muitos jovens hoje com problema da alma, problemas de depressão, problemas de ansiedade, de solidão, angustiados por isso, alguns até enfermos por isso. E nós precisamos acompanhá-los. Os líderes precisam estar a par dos acontecimentos que acontecem da juventude, no mundo em geral. E cuidar dessa juventude, da saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, preparar. O líder deve ser um participante da formação da juventude, tanto na formação física, hormonal, quanto na formação mental, a formação emocional, a formação espiritual, a graduação do jovem, a transição da juventude para uma vida adulta. A liderança tem que estar presente, acompanhando, aconselhando, através dos princípios bíblicos. O último ponto, resista ao adversário, porque o adversário vai investir na juventude, porque a juventude é o futuro da igreja. Observe que Daniel, capítulo 1, fala exatamente isso. Buscou jovens, inteligentes, sábios, bonitos e que tivessem habilidades para trabalhar no palácio. Tinha que ser jovens nobres. Ele não quer os bobos, ele não quer os indiferentes. O diabo vem investir na juventude de hoje, que são as mais inteligentes. As mentes mais brilhantes são os jovens cristãos. Não são os jovens do mundo, não, são os jovens cristãos. É os que têm as mentes mais brilhantes, são os jovens mais inteligentes, são os jovens mais proeminentes. Os melhores músicos estão dentro das igrejas. Os melhores pensamentos, os melhores projetos estão dentro da igreja. Então o diabo ele quer essa juventude para o seu reino. Ele quer abocanhar isso como abocanhou lá na Babilônia. Ele quer essa porção da juventude, da nobreza, os mais nobres, que sabe viver no palácio, que é inteligente, que é sábio, instruído em ciência. E ele escolheu esses para si. Agora, ele não contava que Daniel e seus parceiros não iam se dobrar diante das suas ofertas. Resistiram. Então o conselho do professor é exatamente isso, resistir a essas propostas. Já vai fazer proposta para os melhores músicos, proposta estrondosa de dinheiro, de fama no mundo, para que eles deixem a igreja e vai tocar no mundo. Para as mentes, os projetos mais brilhantes, os jovens mais inteligentes, os jovens mais bonitos, ele vai fazer proposta, vai apresentar pratos. E o conselho é resistir. Resista a isso, resista às propostas, resista ao amor fácil, resista à prostituição, resista às drogas, resista à fama, resista a tudo que o diabo vem oferecer, porque resistir o diabo e ele fugirá de vós. E os jovens vão ser bênção e potência na mão de Deus. Deus conta com a juventude. A igreja é formada de crianças, adolescentes, jovens, adultos e terceira idade. Eles não são a igreja do futuro, já são a igreja do presente, já constitui. A igreja do presente é constituída dessa juventude inteligente, já fazem parte, já fazem diferença da igreja. Agora, no futuro próximo, eles serão a liderança. E se o diabo pôr a mão nessa liderança, no futuro, a liderança da igreja estará contaminada, a liderança das casas, da sociedade também estarão. Mas se não, a liderança da igreja no futuro estará garantida com jovens inteligentes, jovens competentes, e jovens obedientes, eficientes, na obra de Deus, cheio da excelência do Espírito de Deus. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, essas lições, professor e professora, leve para os nossos jovens, mostre o potencial que eles podem ser na mão de Deus e não na mão do diabo. E o que Deus oferece para ele, a mesa que Deus prepara e não os pratos que o diabo oferece. E ajude a nossa juventude com esses conselhos que as lições vêm denotando para eles. Deus em Cristo te abençoe. Uma boa aula.